Olá, meu nome é Maria Angélica, eu sou nutricionista clínica e esportiva. Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos nesse canal. Você que ainda não é inscrito, peço que clique no botão e se inscreva nesse canal que vai ter bastante coisa interessante para você. Hoje, os nossos convidados são 4 Ironmans que participaram da última edição do dia 31 de maio, onde foi planejada toda a alimentação, suplementação, suporte no período de treinamento e também para a própria competição. Eu quero começar dando as boas-vindas para esses 4 Ironmans que estão aqui hoje. Eles vão começar se apresentando, começar pelas damas, né? Bom, boa noite. Eu sou a Gina, eu tenho 40 anos, eu sou empresária, sou mãe e foi meu primeiro Ironman. Foi um ciclo muito legal. Joia. Eu sou o Bruno Negrucci, sou empresário, é meu 4º Ironman, finalizei os 4 aí, graças a Deus. E Angélica, muito obrigado pelo convite, é Eu que uma agradeço. honra estar aqui, Eu que né? agradeço você. Já estive aqui falando um outro assunto de finanças, de um podcast muito legal. Eu acho que, assim, é muito importante a gente ter essa ideia de esporte junto com a nutrição, né? E que a gente possa influenciar as pessoas para o bem-estar. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, eu sou o Leandro, né, eu sou professor e também atleta. Fiz o meu segundo Ironman, né? E tô aqui para contar um pouquinho aí para vocês como que foi a dinâmica do treinamento até a prova, tá? E eu agradeço o convite, Eu que agradeço. muito legal essa iniciativa e tô aqui. Boa noite, obrigado pelo convite. Meu nome é William Paulino, meu primeiro Ironman, tenho 39 anos e fui do zero ao Ironman, acompanhado aí de uns profissionais e que estão aqui, né? Muito obrigado. Eu que agradeço a presença deles. Eles nadaram 3.800 metros, pedalaram 180 quilômetros e ainda depois, né, a cerejinha do bolo foi uma maratona, 42 quilômetros. Isso tudo foi no dia da prova. Mas a gente vai começar um pouquinho antes disso, né? Vai começar falando um pouquinho do treinamento. Para começar, como que deu esse start de vocês quererem fazer essa inscrição para essa prova? Que nem o Bruno já fez 4 vezes, o Leandro já fez 2 vezes. Vocês foi a primeira vez. O que que aconteceu que fez vocês se inspirarem para ir para essa prova? Eu já tinha o sonho, né, assim, tinha aquela ideia de, vou fazer um dia um Ironman. Mas quem que me incentivou aí, quem que me puxou foi o William. Então ele falou: "Vamos, vamos". Então vamos, já tinha o sonho, eu já tinha, né, eu já vinha treinando vários anos, já tinha feito algumas provas, já fazia acho que uns 5 anos ali que eu já estava treinando triatlo. Mas aí com a parceria dele ali com: vamos junto então". Aí Faltava um empurrãozinho. só faltava Mas empurrãozinho. foi bonito, é bem bacana quando ele falava assim, não, ele sempre colocava você nas consultas, ele falava, não, eu tô treinando com a Gina, e era bem Ixi, ele bacana, eu foi um achava isso, parceirão, foi mesmo, foi E parceiro. assim, foi incrível ter essa parceria no ciclo todo, né? Ele pedalou comigo todos os treinos, isso aí é super difícil, né? Porque eu pedalo num ritmo muito diferente do deles. Então, eu acho que se eu não tivesse tido essa companhia durante todo o ciclo, talvez não teria sido tão legal assim Tá meu vendo, ciclo Will? de Ó, Ironman. Tá vendo? E Sim. para mim é a mesma coisa. Eu aproveitei tanto, né, o ciclo, porque a gente fazia realmente um pedal gostoso, né? E só falando por que que eu comecei a fazer isso, eu tinha desde sempre como um desafio fazer o Ironman, mas o meu medo era nadar. Até que a gente, né, conversando com o Rossano, que já era amigo meu, eu falei, eu vou tentar nadar. Foi um horror, né, o início. Não aprendi a nadar do jeito que eu achava que eu ia aprender, né? Porque um ano é muito pouco para poder aprender. Mas foi muito legal esse ciclo. A gente fez um ciclo consistente, né? O Balinha foi nos acompanhando. A gente conseguiu fazer um treinamento bom. A Gina achava que eu estava pedalando para poder acompanhar ela, mas era um ritmo que a gente conseguia
fazer um treino, não ficava um treino maçante. Vocês foram se descobrindo, Sim. né? Não ficava um Durante treino o maçante, ciclo. a gente chegava bem, porque a gente tinha, né, outros afazeres depois. Então, assim, não era um martírio, né, de acabar o treino e tá todo mundo destruído. A gente acabava bem, então ficava um Ótimo. treino gostoso. Foi Bacana. legal o ciclo por causa disso. E vocês? Vamos lá. Então, a inscrição ela já começa antes, né? Sim. Já começa você já colocando a par a família, um conjunto, né? Porque assim, é uma equipe mesmo. Você tendo a família, todo o suporte, porque são treinos longos, exaustivos. Então, quando eu decidi fazer a minha inscrição, eu queria mostrar para minha família, né, que é possível, né? Mesmo você trabalhando, mesmo você tendo sua vida toda, você ter tempo para você treinar, se dedicar e conseguir aí se superar durante todo o ano. E eu queria mostrar isso daí principalmente no meu filho, que ele tem 7 anos, Felipe, e para mim ia ser especial fazer o Ironman. Esse é o primeiro motivo meu, assim, de fazer a inscrição pro Iron. Depois ficar sabendo que eu ia ter bastante companhia, né? E ter ainda que planejar como que eu iria montar um programa de treino onde eu teria ritmos diferentes e fazer todo mundo se motivar. Então, foi aonde eu também me coloquei numa questão, preciso fazer com que todo mundo fique motivado até o Ironman. Então, foi esses dois Para motivos quem não aí. sabe, o Leandro é o assessor dessa turminha Essa aqui. galera. O coach. É, o Coach. coach. E você, Bruno? Angélica, então, lá na minha história, né? É. Eu vim da natação lá desde criança de alta Você performance, sabe então que eu lembro, né? exatamente, a lembra? gente era, né, desde criancinha lá na CME. Isso. Então eu venho da natação, o esporte assim faz parte da minha vida. Eu entrei no triatlon, se não me falha a memória, lá 2012, 2013, eu decidi fazer o Ironman. Quando eu fui assistir a prova, realmente, eu não tinha essa vontade, mas eu assisti a prova e veio aquele gatilho, assim, falei, eu preciso fazer isso como um desafio pessoal, 2014. Fiz, terminei lá o desafio. 2015 eu fui novamente com uma intenção de até baixar o tempo, que naquela época era o sub-10 e tal, também deu certo. E aí eu fiquei no triatlon, treinando e tal, mas foi uma época, assim, passei um período aí de muito trabalho e tal, e eu voltei com isso pro Ironman 2025, com a finalidade mesmo de, não que eu não tenha uma rotina, mas assim, uma rotina e uma disciplina que o Ironman nos dá, que é dormir cedo, é cuidar da alimentação e, claro, terminar uma prova, Sim. terminar bem, com uma performance até um pouco melhor, buscar de novo um sub-10, eu consegui. Sim. E esse ano realmente eu voltei lá para uma performance ainda melhor para, né, baixar o tempo, treinei praticamente o dobro, né? O Leandro aí, a gente correu muito. Também conseguimos atingir o meu objetivo lá dentro do possível. Então, assim, eu busco o Ironman mesmo pela disciplina que ele me dá. Tá. E a agenda, Ótimo. assim, encaixar a agenda de trabalho, eu faço os meus treinos, acordo 4h30 da manhã, 5h30 a gente já está treinando. E eu chego no escritório com uma energia para trabalhar muito diferente, assim, que eu indico para todo mundo, que é uma dopamina que hoje eu sou viciado. Ótimo. Então, só, Bruno, vai fazer inscrição para o ano que vem? Se der tudo certo, se o trabalho permitir a saúde, também, com certeza. Então, Que a mais ótimo. pela disciplina Que mesmo ótimo. da... Ótimo. É isso aí. E durante a fase do treinamento de vocês, qual foi o maior desafio? Que nem o Will falou, né? Um pouquinho que ele foi buscar a natação, que era o maior desafio dele. E cada um tem uma modalidade que se destaca mais, uma modalidade que é mais, demora um pouquinho mais. Como é que é? Cada um, como é que funcionou essa parte? Desafios. Bom, para mim foi conciliar, né, todos os treinos com a minha rotina. Eu sou professor, né, eu tenho uma agenda aí de aula muito grande, então, assim, uma demanda. Então, são 12 aulas de spinning, 12 aulas de corrida, mais os treinos, mais montar todo o Esse planejamento, planejamento. mais então, assim, eu tive que me propor a ter um tempo para mim
realmente me dedicar à modalidade do triatlon. E eu não imaginava, né? No começo eu achei que eu ia ter dificuldade. E aí o ano foi desenrolando e eu fui vendo que cada vez mais eu conseguia mais. E eu achei muito legal isso daí. A minha modalidade que eu mais tenho, vamos dizer assim, que eu preciso sempre treinar mais é o ciclismo. O ciclismo. É o ciclismo, mas é o que demanda mais tempo e eu pedalo todo dia. Então, assim, eu tinha que imaginar que eu ia ter que pedalar 2 horas e depois ia ter que dar 3 aulas de spinning mais 2 horas. E depois correr mais 120 minutos, que eram 2 aulas de corrida. Então, assim, era meio puxado para mim. Então, mas eu fui dando conta, porque eu pensava uma coisa de cada vez. Sim. Você me mandava lá, o seu batimento cardíaco estava assim, É, Baixíssimo. totalmente Tava baixíssimo. descansando no treino. Exatamente, tava. então, com essa demanda, o meu corpo foi criando um mecanismo para economizar energia. E eu achei muito legal isso, porque eu não imaginava que eu ia chegar nesse nível Aham. de novo, né? Então, foi isso daí que Muito foi bom. para mim um pouquinho. Eu fiquei no começo assustado, falei, será que vou dar conta? E E graças deu. a Deus Deu bem. deu conta. Quem quer falar Eu agora? acho que é geral essa questão de conciliar a vida, né? Porque a vida continua, então você tem que trabalhar suas 8 horas, você tem que criar. Eu sou mãe de filha pequena, então essa parte de família e trabalho e Ironman é super difícil. Mas a família te apoiou Me totalmente. apoiou. É, Ixi, isso meu é marido importante. foi um show, É, segurou muito as pontas, porque a gente abdica mesmo um pouco, né? Então, tive que fazer uns remanejos ali em casa para sim. aguentar. E ele foi comigo assim, aguentou super. Mas um dia ele até falou, Gina, será que nosso casamento vai superar esse Ironman? Porque é realmente difícil, né? No final do treino, a gente saía para treinar às 6 horas da manhã, chegava 2, 3 horas da tarde, não dá. É. E até minha filha, nos finais aí também, falou, mamãe, eu não aguento mais teu Ironman. Então, eu acho que essa conciliação da vida continuar, você tem que estar presente ali em todos os âmbitos, é muito difícil. E vocês? Vai, Will, pode ir. O meu foi a natação, né? Que eu achava Isso. que a todo momento, para mim, faltando acho que uns 3 meses para a gente fazer a prova, eu ainda entrava na água e eu sentia uma sensação ruim. Eu falava, meu Deus, não vai dar certo isso aqui. E por sinal, ainda eu acabei passando mal num treino. Aí eu já imaginava passando mal naquilo lá, mas sempre confiante que ia dar tempo, né, até chegar à prova. Mas eu sabia quanto era difícil, né? Mas não tanto quanto eu enfrentei. Falava, meu Deus, quanto tempo mais eu preciso para poder aprender? Mas acabou dando certo, eu fui muito... o treino nosso foi muito consistente. E eu, se for ver hoje, né, perguntar qual a modalidade que eu mais gostei no Ironman, foi a natação. Natação. Foi a que passou mais rápido, foi o que eu vi todo mundo batendo o braço na minha frente. E olha só, eu larguei do lado da Gina e a roupa dela era rosa. E quando eu vistei a roupa dela na frente, eu falei, eu conheço a roupa, vou encostar ali. Então, assim, foi uma natação muito boa. Foi o tempo, né, passou muito rápido o tempo ali dentro. Então eu saí bem e falei, nossa, já acabou. Que loucura isso ótimo. aqui. Mas ele Que foi ótimo. perseverante, viu, Angélica? Foi Ele muito. treinou Rossano. A aula do Rossano é horrorosa, né? Ele treinou 5 dias por semana, esse ano todo. Sim, eu encontrei o Rossano o dia que eu fui escrever uma mensagem para você. E aí a gente ele falou do Will, falou, olha, o Will se superou. Ninguém legal. merece fazer tanta aula do Tanta aula do Rossano. Rossano. Assim. Vixe, é E uma duro. aula dura. Meu Dura. pai amado. E tem um detalhe, né? Às vezes, dormia pouco, É. Isso aí treinava vamos, né? 2 modalidades, 3 É. modalidades, e ele estava lá. Não, mas- Foi muito persistente. Tirando o Brunão aqui, todo mundo tem filho, né? Todo mundo tem filho pequeno, né? Filho pequeno, Tem isso filho aí. pequeno. Filho pequeno, eu tô com um lá, pituquinho de 7 meses. Então, e foi. Mas deu tudo certo, foi muito legal.
pegando o gancho, eu queria parabenizar o Will, porque as pessoas me perguntam, às vezes, por curiosidade, né, Angélica? Fala, pô, eu tenho vontade, um atleta, tal, tenho vontade de fazer Ironman. Muitas pessoas me param, assim, hoje, né, a moda, pelo lifestyle, e a primeira pergunta que eu faço, cara, sabe nadar? Porque pedalar a gente aprende, correr a gente aprende, mas nadar é muito difícil, apesar de a natação ser só 10% da prova, é muito pouco. Então a gente vai, no meu ali perfil ali, fico 10 horas fazendo a prova e 1 hora nadando, é muito pouco. Então você passa uma Isso. maior parte pedalando e correndo. E a natação realmente, para quem não tem essa afinidade com a água, principalmente com o mar, você vai nadar no mar. Então, assim, minha dica, né, meu conselho é para você que quer começar e falar, pô, tem Isso. sonho de fazer o Ironman, é começar pela natação se você não sabe nadar. E pegando o gancho também, a minha dificuldade hoje, como eu venho da natação, não é a natação, mas é a corrida. Como todo nadador, Bom, a biomecânica da natação versus a corrida é totalmente Isso, é isso mesmo. diferente. Então eu tenho uma dificuldade, né? Apesar, pô, Bruno, você corre bem, sim, eu tenho uma corrida Sim. legal, mas longe de uma corrida de um bom amador, de um profissional, assim. A gente vive lutando, né? Realmente por essa biomecânica. Claro que existem as exceções, que o cara é nadador e corre muito bem, que é o caso do Henrique, que vem da natação e ele corre hoje muito bem, né? É um fenômeno aí do Sim. triatlon. Mas realmente todos os nadadores têm a dificuldade da corrida. E Sim. acho que vice-versa. O atletismo, o cara que é atletismo, ele tem Tem muito mais é, dificuldade Isso, na na natação. tem mesmo. Então É você tem que, verdade. né? Então a gente fica balizando isso e assim, é Isso. meu quarto Ironman e eu não acertei aquela corrida ainda que eu quero. Então a gente vai seguir na luta. Então, assim, a pessoa também quer, eu vou Ele nadar, já deu um tal. spoiler aí, tá? Vai Não, seguir na luta, tá e fica a minha vendo? dica, porque às vezes a pessoa ela vai começar, ela vai desistir, e a gente não pode desistir. Porque um Sim, dia, né, como o Will é, aprendeu, as pessoas vão aprender a isso, nadar, e você ali na água, realmente isso. você só tem que sair da água bem, Sim, né? Mas fica aí joia. minha. legal. Ó, obrigado pelas Obrigado. respostas. Do ponto de vista nutricional, todo mundo aqui trabalha, todo mundo aqui tem vida corrida. Qual foi o maior dificuldade e a maior facilidade para vocês? Porque vocês foram acompanhados, né? Mas eu sei que não dá para seguir tudo que a gente coloca, Isso. não dá. Tem o suporte também da família. Eu sei que a Gina come muito no trabalho, né, Gina? O Bruno viaja, né? O Will também está com um filho pequeno, o Leandro teve bastante suporte da Elisângela, né? Sim, muito. Mas qual foi a maior dificuldade nutricional que vocês tiveram? Vocês querem falar sobre isso? Olha, eu acho que dificuldade, né? Eu não. Quando eu falei que eu ia fazer o Ironman, até mesmo antes de eu ter feito a inscrição, eu nem sabia se eu ia conseguir Você fazer a não comia inscrição. bem, você não comia Eu bem. não comia bem, né? Eu amo uma cerveja, se deixar eu como churrasco 3, 4 vezes na semana, e assim, né? Eu sempre foi minha alimentação. Mas na hora do almoço eu sempre comi bem, porque minha esposa tinha um restaurante de Isso. alimentação saudável, então eu conseguia balancear ali um pouco de salada e um pouco de porcaria. Mas ali eu falei, agora eu vou mudar a minha alimentação até antes de eu te conhecer. Eu sabia que eu precisava fazer, né, algumas renúncias para poder chegar no objetivo. E quando eu falei que eu ia, né, renunciar tanto o doce quanto a bebida, eu fiz tudo isso e para mim foi caminhando legal. A minha esposa comprou também a ideia. Ela levava a marmitinha para mim na natação, ficava esperando pro lado de fora, vinha marmitinhas, até com uma mensagenzinha, aguenta firme, sabe? Então, Olha para que mim foi coisa. super legal essa questão da alimentação, mas existe sim, né, no meio do nosso dia a dia, aquele momento que você deveria parar e fazer uma alimentação, sei lá, fazer um vitaminado, comer alguma coisa ali que sustente. Várias delas eu não consegui, você tomava no máximo um shake de whey ali, né, Sim, uma dose e seguia. sim. Várias vezes aconteceu isso. Mas uma dificuldade, eu acredito Tá. que não. Deu para levar tranquilo. E vocês? Então, essa jornada Ironman, né? Você tem que estar, quando você vai fazer a inscrição para uma prova tão longa dessa, você tem que fazer sim algumas renúncias, né? E quando eu me propus a fazer e quando falei assim, não, realmente, eu preciso de um suporte nutricional que vai me ajudar. Eu te procurei
mas eu também não queria que fosse muito restrito, né? Até a nossa conversa, para mim, não conseguir seguir para que seja uma coisa prazerosa, né? E a gente conseguiu encontrar isso daí. Então, assim, eu fiz alguns cortes na alimentação, que era necessário, fiz algumas melhorias. A minha dificuldade ainda é o doce, né? Mas eu consegui substituir isso daí e passar um período longo sem, né? E por incrível que pareça, eu acho que o que mais pegou para mim também foi a ingestão de carboidrato durante o treino. Que eu também senti que é pesado o negócio. Então, assim, Porque sentiu que tem que treinar também, tem né? que treinar o Tem intestino, que tem que treinar. treinar o corpo. Então, a turma me pergunta, né, depois da prova, né? Mas como que você comeu? Como que você conseguiu ficar 10 horas fazendo a prova? Eu tive que nós tivemos que treinar o nosso Isso. corpo durante 1 ano para que ele aprendesse a suportar o carboidrato que precisava. E mesmo assim, a gente não conseguiu o que era necessário. Então, por exemplo, eu consegui aí 50 gramas, 40 gramas de carboidrato ainda faltando, né? Mas era o que o meu organismo aceitava para mim conseguir fazer a prova. Então, eu vejo isso. E eu vi que quanto que eu tenho que melhorar. Então, por isso que a jornada Ironman, né? Você fala assim, não é um Ironman que vai fazer você ganhar alguma Acertar coisa. tudo, São vários Ironmans que vai chegar até um determinado ponto que você vai estar fazendo maravilhosamente bem. É isso. Isso aí. Muito bom. Também uma dica aí, né, Angélica, e assim, o triatlo, né, Ironman, não é só a natação, o pedal e a bike. São 4. Alimentação, né? A alimentação eu falo que é muito importante, de extrema importância, além de saber nadar, o cara tem que cuidar da alimentação. E para mim, tá, foi um grande diferencial aprender a me alimentar de uma forma correta. Eu sou muito grato a você sabe disso. Obrigada. E ao Leandro também, que o ano passado falou, Bruno, vai ao nutricionista. Por quê? Eu tinha um entendimento que eu tinha na minha mente que eu como certo, mas eu não comia certo. Hoje eu sei que eu como, né? Então a gente tem que ter essa consciência, buscar um profissional da área que possa fazer com que a gente entenda aquele ciclo que realmente vai nutrir o corpo. Porque não faz sentido eu comer uma pizza que tem carboidrato e aquela pizza não vai me dar energia nenhuma para o dia seguinte de treino. E eu sei hoje que uma batata doce, um frango, aquele arroz e feijão que eu voltei a comer, o pão com ovo, me dá aquela energia, me sustenta, me deixa melhor, o corpo fica melhor. Então, assim, de extrema importância a alimentação, essa alimentação nossa, né, a normal, a alimentação nossa do dia a dia, café, almoço e janta. E a alimentação dos treinos também, que é o gel, né, que é o grande vilão aí da turma, né, eu também fiz os meus treinos com 50, 60, 70 gramas ali, tentando incluir até nos finais, mais próximo da prova, tentando aumentar essa quantidade de carboidrato, e mesmo assim treinando no dia da prova, a chance de dar errado é muito grande. Então você já tem que estar com aquele treinamento muito tempo, é o mesmo treinamento que você faz da natação, da bike, da corrida, é treinar o carboidrato, é treinar o gel, né? E essa alimentação, e também no dia da prova não tentar alterar a marca de gel, não tentar tomar alguma coisa diferente, exatamente usar as mesmas coisas que a gente usou no treinamento. Então, para mim, assim, a grande chave aí de estar muito bem hoje fisicamente é porque eu fui buscar um conhecimento nutricional que é de extrema importância. Então, a dica fica, comece na natação e já vai para nutricionista. É importantíssimo. É onde você recupera, é onde você tem energia e disposição para o seu dia. Então, assim, não adianta treinar bem e se recuperar mal. Então, é uma dica aí super importante. E você, Gina? A minha alimentação é uma bagunça, viu? Eu fiz o que deu para fazer, assim, mas é a parte mais difícil para mim, disparado,
é a alimentação. Eu sou daquelas pessoas que acorda cedo, come uma banana ali, depois só vai almoçar, depois, à noite eu não gosto de comer comida, então eu me viro com alguma coisa. Então foi a parte mais dura para mim mesmo. Esse negócio de comer um monte de carboidrato, né, durante o dia, isso aí foi muito difícil. A gente fez o que deu e foi Sim. super legal. Depois eu me achei num macarrão, porque eu não gosto de comer comida à noite, quente, assim. Então, a Angélica me arranjou um macarrão gelado. Eu gostei dele, eu fui com ele até o final. Eu comi ele, eu acho, com 6 meses, direto. Levou para a prova? Levei pra prova, quase. A minha ajudante falava, Gina, fiz teu macarrão. Acabava, Gina, fiz teu macarrão. E foi assim, eu gostei dele, eu falei, vamos ficar nele até o final. E, então, para mim, foi muito difícil essa parte da alimentação. Doce também foi uma coisa que eu não consegui ser radical, assim. Eu diminuí tudo, mas falar que eu fiquei sem doce, não fiquei. Fiquei ali os 15 dias últimos ali que eu não comi doce, de fato. E outra parte difícil também que teve para mim com relação a isso foi eu descobrir o que eu usaria nos treinos, sabe? O que eu usaria durante a prova, porque tava eu e o Will treinando junto, o Will super adepto a gel e ele queria os géis e eu passei mal num treino. A gente foi fazer um treino de corrida, né? Era 30 quilômetros e eu só fui com gel. E aí eu passei super mal, fiquei arqueada, assim. E ali eu bati o martelo, falei, não vou só com gel. Isso. E aí a gente criou Ajustou. uma Isso. alternativa ali Contra pra eu ele, ter... né? Contra ele. Contra ele. Falou mal da minha rapadura. Isso. Inventou uma rapadura do nada. Eu falei, o quê? Mas deu certo, né? Deu certo. Foi super, foi nossa, foi bem. maravilhosa a minha, foi impecável a minha É suplementação. claro que a suplementação, né, tem as suas particularidades. A gente tem as informações gerais, mas as particularidades de cada um eu procurei respeitar. A marca de gel. Cada organismo responde de um Isso, jeito, né? exatamente. As marcas, a quantidade de cafeína de um, do outro. Quando coloca o seu carboidrato em pó tinha muita cafeína, então o seu gel Isso. era Era sem sem cafeína, cafeína. porque o Perfeito. dele era bastante. A Gina quis batata, quis rapadura, o Bruno quis bisnaguinha nas transições, né, Bruno? E foi isso, o Leandro foi no gel. Ele, Gel. desde o começo, o Leandro falou assim: Gel, Gel, é você foi gel. a prova Tudo inteira gel. com É gel. Tudo gel. É. Aí, nos último mês ali da preparação, eu incluí a jujubinha. Ah, jujubinha, é verdade, Jujubinha. é verdade. Jujubinha, Não, você incluiu. pra mim Muita, foi... Aí Tô encaixou. mal, hein? Foi fantástico. Pode cortar, Chico. Foi fantástico. Assim, ó, porque chega uma hora com o gel, É, isso. ele dá uma enjoada, Ele né? dá. Então, assim, principalmente lá no Iron, durante o ciclismo, eu sentia É. necessidade. E, assim, eu coloquei algumas a mais ali para se caso precisasse, né? E eu consegui consumir um pouco. E eu achei que foi uma energia muito rápida para mim, né? Mas é particular de cada um. Sim, é particular. né? É particular. Isso é muito Mas eu particular. usei a maior parte o gel. O gel para Isso, mim Eu fantástico. adorei o fato de ter diversificado É. as marcas de gel, né? A gente Isso, trabalhou com 3 isso, marcas ali. marcas diferentes. Eu achei que fluiu super bem Ó, também. ó, Vocês... teve um treino que a gente fez junto, a hora que você falou que incluía a bisnaguinha. Você falou, não, no ciclismo eu vou incluir, acho que 2 bisnaguinhas e tal. eu comi. Ela acertou É. na parte do pedal, né? O Foi um recheio, treino que você fez fluiu. recheio de mostarda. Foi bisnaguinha Bis- com mostarda é. e azeitona. E E azeitona. azeitona. Uma delícia. Ô, Isso é muito- capaz. Ficou uma delícia, caparras. Ah, só um é. adendo. A gente montando, né? A Angélica falou, ó, a dieta tem que ser prazerosa, né? Ao mesmo tempo que, né, você está fazendo ela ali. E para mim, a melhor parte do café da manhã é o pão com manteiga. Aí eu falei, Angélica, será que eu posso continuar com o pão com manteiga? Eu acho que ela viu o brilho no meu olhar, assim, ela falou, pode, mas faz um ovinho mexido, come uma coisa com mel. E não, cara, que delícia. Toda manhã eu ia lá, catava meu pão com manteiga, mas eu comia com gosto. Porque eu gosto tanto do pão com manteiga
que nas minhas dietas, né, ao longo da vida, uma dieta na minha cabeça. Eu falava assim, ó, eu vou deixar para comer pão só final de semana, porque de semana, senão eu vou extravasar, né? Comer todo dia pão, olha isso, que loucura. E agora nesse ciclo eu comi 2, 3 pão por dia. Nossa, tava no céu. Que delícia. Aí a gente saía pedalar, parava no posto, comia pão com manteiga. É só incluir o ovo, né? Exatamente. Põe ele do ladinho ali, tá tudo certo. Mas e no dia? Lá no dia, lá, então, o ciclo de treinamento, né? Lógico. Depois o Leandro conta numa outra oportunidade toda a contabilidade de quanto vocês treinaram, né? Mas e no dia, como é que foi? Vocês dormiram bem? Quem acordou vocês? Precisou alguém acordar vocês? Não precisou? Como é que foi esse dia? No dia do Iron? Olha, começando aqui já, né? Eu fui com toda a minha família, Sim. um nenenzinho de 6 meses e a Nina de 5 anos. Chegando lá, os 2 doentes, né? Pegaram uma gripe, acabaram ficando ruim. E na véspera da prova, tava minha esposa chorando, os 2 filhos doentes, eu precisando dormir. Aí eu olhava aquela situação, Aquele falava, caos. meu Deus. Aí a irmã da Gina, médica, a gente já liga para ela, começa a fazer uma consulta online, porque se não desse certo ali, a gente ia ter que procurar um posto médico, e isso tudo véspera da prova. Então, assim, foi um pouco conturbado a noite anterior. Mas eu tava em paz, que eu sabia que mesmo se eu dormisse pouco, ia dar tudo certo. Eu falei, no máximo, vai ser alguém da família aqui, correr com eles lá, enquanto eu fico aqui. Eu sabia também que estava, né, tudo sob controle com as crianças, apesar de ser uma gripinha, né, para o nenenzinho, a gente fica meio apreensivo. Mas dormi, acredito que umas 2 horas. 2 horas da manhã eu acordei com o neném chorando, e dali eu falei, agora é comer meu pão com manteiga e ir para a prova. Mas deu Não, você tudo foi certo. super bem. Deu tudo Nossa. certo. Tá Foi legal. vendo como é bom vocês contarem essas coisas? Por quê? Porque não é tudo flores, né? Não é. Exatamente. No Ironman, a preparação, a gente se prepara, a gente se organiza, a gente imagina, a gente visualiza a prova, só que vai acontecer algumas intercorrências durante a prova que você vai ter que tomar algumas decisões. E não foi diferente comigo. A gente faz tudo certo. É assim, como a prova era muito grande e eu não sabia como que eu ia me reagir na prova, porque assim, eu fiz a minha primeira prova há 12 anos atrás. E aí eu estava voltando com aquele volume, estando bem, né? Eu confesso que eu fiquei ansioso. Então assim, eu não dormi o que eu precisava dormir. Mesmo sabendo, mesmo falando, não, você tem que descansar. E é Parecia pior, que eu né? tava ligado. É pior, né? Você tem que Era dormir, você tem que pior. dormir, né? Então, assim, eu sofri um pouquinho da ansiedade, né? Mas o bacana é que você sofre junto, né? Porque minha esposa também tava. Ela perguntava pra mim, você tá dormindo? Então, assim, é muito legal, porque a parceria tava rolando. Tava rolando. Então, assim, eu não dormi o suficiente, mas não me impediu Sim. de eu fazer uma baita de uma prova. Eu acho que você, mesmo não dormindo o suficiente, você está num outro ambiente, você está numa prova gigantesca, você conseguir entregar é fantástico. Ótimo. Vai lá, Bruno. E aí, Brunão? Então, Angélica, é assim, o Ironman, ele nos ensina que a gente não pode passar por cima de processos, né? É tudo processo. Então, essa semana, não vou falar no dia, assim, só para chegar no dia da prova e na noite, que é uma noite realmente que a gente fica com essa ansiedade, mas a ansiedade do medo de errar. Que a gente treinou tanto e qualquer detalhe naquela semana, naquele sono, naquela noite, a gente pode colocar a prova em risco, realmente. Sim. Então, nessa última semana, eu venho treinando já tudo. Então, eu já coloco tudo em planilha, né? E a minha alimentação, ela não sai nenhum momento, a 15 minutos, por exemplo, se eu perder a alimentação, por quê? Eu já estou treinando o meu intestino, a hora que eu estou treinando, a hora que eu tenho que dormir. Isso. Então, é um funcionamento de um processo realmente de minutos,
Porque se eu passar de 15 minutos, eu tendo que acordar 4 horas da manhã, meu intestino vai funcionar Sim, depois. depois. Então, esse planejamento 15 dias antes, né, pós-prova, é muito importante para no dia você conseguir seguir aquele cronograma, aquele processo. Claro que tem as intercorrências do filho, não é o meu caso, que eu só fui com a minha esposa, então a gente estava lá tranquilo num hotel, mas tudo planilhado, comendo, acordando, nessa última semana no mesmo horário. Então, no sábado, né, que antecede a prova, eu fiz minha alimentação exatamente no mesmo horário e dormi no mesmo horário que eu estava sempre acostumado e acordei no mesmo horário, tomei o café no mesmo horário, fui no banheiro no mesmo horário. Então, o processo Perfeito. estava alinhado. Parabéns. Ó, É. louco, tá meu. vendo? É Tá por isso faltando que é neném na importante. tua vida. Não, mas sabe, é legal ele falar isso, É. Isso aí porque eu nem assim, ele tá no imaginei. quarto Ironman. É. É. Então, você vê que do primeiro pro quarto, quanto que ele evoluiu. Evoluiu, sim. E você imagina assim, ó, se projetar mais 3, 4 Ironman, que nível que vai estar. Legal. Então, é muito legal você falar isso. Bruno. Realmente a gente não pode passar por cima do processo. E esses Obrigado por 15 você falar tudo isso aí. E esses últimos 15 dias é decisivo. É, Porque a exatamente. gente tem que fazer no mesmo horário aquelas coisas, as mesmas coisas e comer o que a gente está acostumado a comer Isso. naquele horário. Exatamente. A partir do momento que a gente mudou, nosso organismo vai mudar. É, Isso é fato. muito Se eu bom. comer uma pizza na sexta, eu não vou dormir igual Sim. no sábado. Mas depois estava Olha tudo que liberado, legal. hein? Domingo eu tava Depois. tudo bem. Eu nem imaginei que tinha Existia isso. Inclusive, tá? Falou, né, Eu vou dar um Angélica? outro adendo aqui de uma dica também do atleta profissional que a gente aprendeu. Não se bebe água de hotel, só água filtrada de garrafa fechada. Não se bebe suco, nada fora. E tudo sem, até as águas lá, os atletas profissionais, assim, quem segue muito esse processo, porque realmente a chance de dar errado é muito grande. Muito grande. Sim, Então até a água é tudo lacrada, tal, porque realmente Perfeito. naquela semana a gente não pode errar. Perfeito. Porque senão a gente estraga um ciclo aí de Ótimo. 6 meses e até um Perfeito. objetivo da prova que é exatamente. muito longa. Perfeito. Muito bem. Sim. E aí, Gina? Eu fui bem, eu acho, nesse quesito aí de sono. Eu dormi muito cedo no sábado, então deu ali, eu arrumei minhas coisas, acho que 8 horas eu já estava dormindo. Apaguei, assim, fui bem, assim, dormi rápido, só que acordei bem cedo, Cedo. acordei sozinha também, eram umas Tá. 2h30, né? Nós começamos já a conversar. Mas eu já estava bem, eu Tá. tinha dormido Tava tudo bastante, organizado? estava tudo organizado, foi tranquilo, assim, não senti, estava ansiosa, óbvio, né, mas acho que eu consegui dormir rápido, isso para Sim. mim foi legal, foi. E o que vocês sentiram quando o narrador lá fala assim, você é um Iron Man? Porque eu De sabe que arrepiar. eu acompanhei vocês o dia todo, né? E na minha casa a gente não usa celular na mesa, né? Assim. E aí na hora do almoço eu tava lá. Com o celular. Aí meu filho estranhou, falou, mãe, né? Daí meu marido me defendeu. Deixa ela hoje. Hoje deixa A ela. responsabilidade É. dela é muito grande. E eu tava lá, né? Ele estranhou eu tá ali comendo, eu não tava nem com o celular escolhido, eu tava na mesa, assim, olhando as bandeirinhas andarem lá. E quando vocês cruzaram essa linha, você é um Iron Man, fala o nome, né? E você é Iron Fala. Man. O que vocês sentiram? Qual foi essa emoção? Quem quer começar? Falar. Eu acho que quem fez o primeiro, vai Will. Vai. Então vai. Olha, pra mim, assim, estar com a minha família lá, né? Os nossos amigos saíram daqui de Limeira para poder assistir. Na reta final, né? Quando você entra naquela Búzios, que eu não imaginava que aquela Búzios era tão grande assim no final dela, porque ela não chegava mais. 1 Tava quilômetro, né? doendo tudo, eu só queria chegar e começa ali naquela reta final, começa a vir, né? As pessoas que estavam ali comigo, estavam torcendo pela gente, as noites que a gente, né, passou ali, quase que dormiu pouco, quase que em claro. Então todo o esforço ali, naquele momento, naquela reta, começou a vir na minha cabeça e lá atrás eu já comecei a me emocionar, eu comecei a chorar ali e mantendo o ritmo para poder chegar naquele pórtico. E eu não tinha visto ele antes. Então eu imaginava que seria no mesmo lugar do ano passado. Quando eu comecei a chegar e fiz uma curva, virei, eu me deparei com aquilo que é muito bonito, né?
Tava escuro, assim, tudo iluminado, lindo. Aquela sensação que eu, né, imaginava na minha cabeça, né, que eu entrando por aquilo ali, várias noites, né, pensando, imagina eu conseguir chegar, né, naquele pórtico. Foi muita, acho que, sei lá, 100 vezes mais a emoção do que eu consegui imaginar. Que bom. Foi uma experiência única, né? Eu não consegui enxergar o sino, eu não vi minha família gritando, que eles fizeram o maior esforço para poder estar ali do lado, mas era tanta gente gritando ali, e eu deslumbrado, né, com aquele tanto de luz, e ter concluído, né, esse desafio nosso, foi, para mim, sensacional. Foi realmente, da hora que eu virei ali até o final, o corpo inteiro arrepiado, Ai, coisa que de bom, louco. que lindo depoimento. Então, esse ano foi o ano que teve mais torcida de Limeira lá Sim, presente em Florianópolis, né? Eu vi que nesse ciclo todo a gente conseguiu mobilizar muita gente, né? Os participantes, nós aqui que estávamos lá, eu vi que tinha muita gente torcendo. Então, antes de você escutar isso, né? Você é um Ironman, passa um filme na cabeça, né? Tudo que você mobilizou, tudo que você construiu, porque é uma construção, né, de uma performance, não só minha, mas de todo mundo que está acompanhando. Então, foi muito legal isso daí. E eu queria até deixar um adendo aí, que quando você está fazendo a prova, você perde a noção do tempo, porque você está focado naquilo que você está fazendo. Então, a hora que chega na reta final, você não vê a hora de chegar para escutar realmente isso daí, né? Você é um Ironman. E quando você passa a linha de chegada, você fica realmente muito emocionado, que você fala assim, nossa, consegui realizar um sonho, né? Mas eu acho que, para mim, foi mais emocionante ver meu filho depois. Fala assim, papai, você é um Ironman. Acho que, pô, isso daí foi sim, fantástico, que assim. ótimo. Para mim, Sim, foi sim. fantástico. Legal. E você, Gina, seu primeiro Ai, é uma também? emoção sem fim aquilo lá. Aquela avenida ali final, ela é incrível. E você já está num nível de estresse ali, de cansaço, né? Mas Minha sobrinha te achou. Ela que gritou, ela me vai achou, ela Limeira. Minha gritou, sobrinha mora depois lá perto. Eu falei assim, ó, você vai procurar esse número aqui. passou um Isso. carro no meu... Ei, Limeira! É a minha Super sobrinha. legal. E tinha muita gente de Limeira. Minha Sim. família estava lá em peso, fizeram faixa, fizeram camiseta. Foi lindo de ver. E ali nos últimos quilômetros, aí a minha irmã me pegou um pouquinho para trás, ali veio correndo comigo. A hora que chegou na Búzios ali, as minhas filhas vieram correndo Ai, comigo. que Foi uma lindo. delícia. Que lindo. Depois, mais para frente, estavam meus pais ali na entrada. É muito gostoso essa hora aí. Valeu a pena. Valeu a pena. Eu achei que eu fosse chorar, eu achei que eu fosse chegar bem acabada, assim, sabe? Mas não, eu cheguei feliz, cheguei agradecida que encerrou esse ciclo, que deu tudo certo. A prova foi muito gostosa, assim, foi gratificante, sabe? Foi leve fazer, foi Sim. gostoso, acho que o ciclo foi tão pesado que o dia ali já veio já veio uma emoção, é Sim. gostoso. Para mim, Que a bom. chegada ali foi incrível, eu Ótimo. adorei. Que Foi... bom, obrigada. E você, Bruno? Angélica, o Iron Man é mágico, né? Para mim ele é mágico, porque ele não é uma... Eu não enxergo ele como uma prova, eu acho que a maioria das pessoas também não. Ali, cada pessoa que está ali, cada atleta, está por um propósito de vida, né? Uns com algumas dificuldades, outras com outras que simplesmente, eu quero ser um Ironman, pô, e é fantástico, e é uma prova que a gente, assim, difícil uma prova você ajudar o seu concorrente, né, ali, então Sim, você sim. realmente, as pessoas se ajudam e todo mundo tem um propósito, isso que eu acho que torna o Ironman mágico, e realmente aquela chegada, eu sempre visualizava nos meus treinos a Búzios e a chegada. Até brinquei uma vez que eu falei, eu tô correndo aqui, mas já tô imaginando lá a Búzios. E o dia passa muito rápido, por incrível que pareça. Você fala 10 horas competindo e voa, você não vê passar.
Fica cansado É, quem é, assiste, né? A é, Mirella fica muito É cansada isso, lá. é. Então, ele é muito mágico. Eu acho que a endorfina dele dura aí para os próximos meses. Por isso que é essa enxurrada de inscrição logo, porque Sim. a gente fica viciado nessa emoção. Tem até uma tatuagem, porque é muitas emoções que você passa durante o dia. E daí, quando você chega no final e você cruza aquela linha de chegada, muita coisa faz sentido, né? Então, assim, realmente é um sentido de vida, é um propósito, é mágico, é muito Bacana. legal, é É bacana. desafiador. Entrar naquela Búzios ali, ter essa medalha aí, realmente é um... Eu queria que vocês mostrassem a medalha. Ó, que Porque agora eu que show, quero Vamos falar lá. para Ó, vocês. eu vou pegar Vocês um são gancho aqui, Iron ó. Man. Vai Ó, lá, que vai lá, Bruno. legal. E a minha eu consegui ainda colocar meus tempos Você aqui. colocou, eu Colocou? esqueci. O Deu clima tudo da certo. prova é muito legal, O né? Bruno esqueceu a dele, né, Vai, Bruno? segura, Esqueci a minha, olha lá, tá Bruno aqui, ó. esqueceu. É igual. Mas essa medalha para Você vocês pôs teus realmente tempos. guardarem, né? Inclusive, daqui 10 anos vocês vão poder olhar para ela, olhar para vocês, né? E olhar para ela e falar assim: olha o que eu conquistei, né? É menos de 1% da população Sim, que sim. consegue fazer uma distância dessa, né? Então, assim, é muito, é um processo muito longo, né? Ser atleta amador hoje é uma construção, né? Então, assim, difícil você achar um rapaz igual o Will, assim, que ele não sabia nadar, mas ele era muito bom no ciclismo e na corrida, Você comentou. tá? Então, assim, e outra, não faltava nenhum treino, dificilmente faltava. Isso é importante estar falando, porque muita gente quer, mas ninguém quer fazer acontecer, pagar o preço, Sim. né, de treinar. Então, assim, é muito gratificante você ver esse empenho todo de todo mundo. Então, todo mundo que foi de Limeira esse ano E a treinou torcida, muito. e a torcida tá de parabéns, né? E a torcida fantástica. Fantástica. Foi Fantástica, boa, foi né? essencial. É. Foi essencial. Tanto Sim. de gente que dá parabéns depois, Sim. manda mensagem, Ai, que- parabéns. Eu falei, nossa. E É eu quero incrível. muito agradecer vocês. Eu acho que hoje vocês foram inspiração para muitas pessoas que pretendem fazer o Ironman, né? Existe um ciclo, sim, não é leve, mas compensa, né? Acho que vocês Compensa. falam que compensa. A Gina, né? A Gina, o Will, que fizeram pela primeira vez, estão aqui. Estão inteiros, né? Tá todo mundo Tá inteiro, então tá tudo bem, Tudo né? certinho. Quero muito agradecer a presença de vocês. Se vocês quiserem falar alguma coisa para inspirar mais alguém, fiquem à vontade, mas eu quero agradecer de coração a presença de vocês aqui hoje. Foi muito inspirador. Quero Obrigada. agradecer também pela oportunidade, né, de estar contando essa nossa trajetória e falar para vocês que sem uma nutrição, sério, não tem como fazer, sem um profissional não É tem como isso. fazer. É um treinamento, né, um ciclo de Ironman, ele não é tão simples, né, quanto as pessoas a imaginam, quanto eu imaginava. Então, gratidão pelo seu trabalho, que foi muito importante para a agradeço. gente conseguir concluir esse desafio. Eu que agradeço muito, imagina, pela confiança. Puxa vida, Maria Angélica, eu gostaria de agradecer você, tá? Pelo espaço, pela parceria, né? Sem você realmente fica muito difícil, sem a parte nutricional aí, você pensando em todo mundo individualmente, fica muito difícil, porque faz todo sentido o treinamento com alimentação. Com uma boa alimentação, com uma boa suplementação. Senão você não tem recuperação muscular, você não tem performance. A performance, quando eu digo, é individual de cada um, né? Então, assim, se a pessoa vai ser alta performance, é uma consequência de uma construção de vários anos. E começa assim, com uma nutrição certa, com o treinamento certo, até chegar. Obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu agradeço também, Ah. Angélica. O Balinha também. Eu acho que um Iron não se faz sozinho, né? A gente estava rodeado de profissionais impecáveis ali. Eu falei para você que a minha alimentação, ali, a minha suplementação foi impecável. Falei para o Balinha também, que acho que ele pegou tão pesado com a gente no treino, que a prova foi deliciosa de se fazer. Teve o Rossano Sim. também, magnífico ali.
Então foi um time ali muito bom, né? A gente deu o que a gente tinha que dar ali, a gente teve disciplina, a gente teve esse desejo, mas a gente estava rodeado de ótimos profissionais e acho que por isso que deu Que tão bom. certo, assim. Eu agradeço esse convite aqui também, foi Ah, muito divertido, que bom. inédito para mim, Então, meu primeiro também, tá vendo? Ó, É. vocês. mas muito obrigada, viu? Eu que agradeço demais. Angélica, assim, eu não tenho palavras para agradecer. Você é ímpar no seu cuidado e carinho. Nas suas planilhas, em cada detalhe de gel, de carboidrato, de cafeína, de alimentação. Realmente você é, assim, foi um grande diferencial. Eu aprendi muito. E assim, a dica que eu deixo para as pessoas, busque um profissional de nutrição para qualquer que seja o Sim, esporte, qualquer né? exatamente. Porque Sim, faz é isso. toda a diferença, né? Eu queria realmente agradecer. Parabéns pela iniciativa, trazer isso para as pessoas que é saúde, bem-estar. Eu acho que a Sim. gente quer, esse é o intuito do nosso bate-papo, né? E assim, realmente você foi ímpar. A gente, como a Gina, o Leandro, assim, a gente teve uma equipe de profissional de classe A, né? Tem que agradecer o Rossano, Bala, eu também tenho né, as fisioterapeutas, Isso. mas assim, realmente parabéns, muito obrigado, eu sou muito grato, porque hoje eu falo para todo mundo que eu consegui acertar a minha alimentação e depois de 45 anos chegar num corpo E comendo, né? E comendo, né, Bruno? E comendo. de verdade, entendendo realmente o que é a nutrição. Muito obrigado. Eu que agradeço. E vocês são Ironmans. Parabéns. Amém!